Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde pra você. Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado, @CH. Tem bomba hoje. Ah, tem bomba hoje? Com saudade da bomba, né? Tem bomba hoje, hein? E vamos saber já tem qual é essa hoje. bomba, se é uma bomba ou se é um traque, Não né? sai daí, tem bomba hoje. E o nosso convidado especial de hoje é Carlinhos, zagueiro formado na base do Guarani, de onde ele está agora trabalhando na base. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Já vamos falar da Ponte Preta Macaca, que se prepara para enfrentar a União Barbarense na quinta-feira. E olha, agora tem Guarani na tela da Band. Os jogadores do Guarani não andam preocupados apenas em correr atrás da bola. A matemática também tem ocupado a cabeça dos bugrinos. Na rodada do final de semana, por exemplo, a torcida contra os adversários diretos pelo rebaixamento deu certo. E o Bugre está a apenas 1 ponto do 15 de Piracicaba, primeiro time fora da zona de degola. A gente acompanhou, sabe que tivemos resultado negativo contra o Santos. E no domingo acompanhei sim alguns resultados e vi que favoreceu também a gente. Ficou a mesma coisa. Se quinta-feira a gente chegar aqui e ganhar o jogo, com certeza a gente sai da zona dependendo dos outros resultados. Além disso, o Guarani tem bom retrospecto em jogos contra o próximo adversário, o Paulista de Jundiaí. Na primeira fase do estadual do ano passado, o Bugre venceu o Galo por 2-1 no Brinco de Ouro, com gols de Fabinho e Fumagalli. Na história dos confrontos em Campinas, são 17 partidas e apenas 2 vitórias do Paulista. Passado não ganha jogo nem escapa do rebaixamento. Por isso, os alviverdes querem fazer a própria história e traçar melhores planos neste Paulistão. O time vem jogando bem, mas o resultado infelizmente não está vindo. Acho que a gente tem que ver o que a gente está pecando ainda para que o resultado venha. Acho que a gente está... Não adianta só você jogar bem e não vir os 3 pontos. Às vezes você vai jogar mal uma partida, mas às vezes vem os 3 pontos. E o mais importante é a gente somar pontos. Daqui a pouco nós vamos debater o Guarani aqui na tela da Band. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com/bandcampinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bem, vamos falar do Guarani, falando sobre o jogo contra o Paulista de Jundiaí. Tudo bem, Batista? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. É um jogo onde existe uma característica nos dois times muito parecidas, que é o momento. Os dois times estão jogando bem, mas não têm conquistado, nem o Guarani, nem o Paulista, resultados que façam o time pontuar. O Paulista veio de um empate contra o Botafogo, jogou melhor, mas não conseguiu vencer. O Guarani jogou bem contra o Santos e não conseguiu vencer e nem empatar. O Guarani leva um certo favoritismo porque joga dentro de casa, mas é uma partida de resultado absolutamente aberto. O técnico branco, segundo o próprio Marcos Luiz agora na Rádio Bandeirantes, tem um problema de última hora. E aí vem a bomba. Tiaguinho, barulho de bomba, por gentileza. Sonoplasta, bomba. O Guarani amanhã, Batista, vai jogar com 11. Sabia? Isso é muito bom, hein? Mica foi para o departamento médico. Não joga. O Guarani estará mais forte amanhã. É isso aí, realmente, né? Talvez possa ser a solução. Olha, torço muito pelo Mica, né? Que Deus o ilumine, proteja, que dê vida longa a ele, que ele possa ser feliz. Mas não tem condições, não tem futebol para jogar no Guarani. Aliás, o Guarani fez uma partida fenomenal contra o Santos, porque enfrentou o Santos na Vila Belmiro, jogando com 8. Então, jogando com 11 já é difícil, jogando com 8 e enfrentar o Santos e vencer, aliás, e perder somente de 2-1, porque jogou sem o Mica, porque o Mica não consegue marcar ninguém, também não cria, não faz nada, e jogou também sem o Wilson, então são 2 a menos.
E ainda, no caso do Mica, tem que colocar alguém ali para vigiar, para não permitir que o Mica faça besteiras. E acabou estourando tudo no Ademir Sopa, que também foi grande responsável pela derrota, mas num time como o Santos, você sozinho, ser o único que dá conta do negócio ali, então fica complicado. Amanhã jogaria, acreditem, jogariam. O Sopa ia sair do time e a permanência do Mica ia ser confirmada, mas agora ele está efetivamente afastado do jogo, está no departamento médico e não joga amanhã contra o Paulista. Olha, se o negócio tivesse dando certo, se o time tivesse na liderança ou no G4 ou no G8, tivesse fazendo uma grande campanha, esse tipo de insistência acaba passando, porque é assim mesmo, todo técnico tem as suas manias e o negócio vai. O problema é que a campanha é péssima, o time está na zona de rebaixamento e tem que ganhar 4 jogos de qualquer jeito em 7 que tem para realizar. Esse jogo contra a equipe do Paulista é jogo de vida ou morte. Se o Guarani não ganhar do Paulista, ficará numa situação extremamente delicada na competição. Quem vai jogar? Ainda é possível, ainda dá, tem condições, não está difícil de escapar. Mas acontece que tem que ganhar esses jogos em casa. E não é com o Mick e o Wilson que o time do Guarani vai ganhar de alguém. É o Coutinho que vai jogar. E só um detalhe, agora há pouco na Rádio Bandeirantes, no Esporte Notícia, o Álvaro Negrão, presidente do Guarani, deu uma entrevista. Ontem aconteceu uma reunião, aquele caso lá, o boletim de ocorrência que o vice-presidente Orley Senna tinha feito contra o Álvaro Negrão, alegando que o Álvaro Negrão havia dito de que o Orley Senna tinha arquitetado com a torcida do Guarani uma invasão ao treinamento, isso na partida, antes da partida contra a equipe do Santos. Segundo palavras do Álvaro Negrão, lavaram a roupa suja internamente. Se desculparam, um pediu desculpa para o outro, colocou uma pedra em cima do negócio, passou um risco no chão, atravessaram do lado de lá do risco e vida nova, segue-se em frente. Então houve um pedido de desculpa e apazigou, ficou tudo certo, tudo bem. Daqui para frente seguem juntos novamente presidente e vice-presidente. Fiz essa pergunta ao Negrão em relação às declarações que ele ultimamente acabou dando. Ele efetivamente disse o seguinte: eu também tenho repensado em tudo que eu tenho ouvido, da maneira que eu tenho interpretado e como eu irei me portar em relação às declarações. O mais importante de tudo isso é que eles sentaram à mesa e resolveram um problema. Se foi trégua ou foi perdão de verdade, pouco importa. O que importa é que o Guarani tenha que seguir firme, em frente, mas com as pessoas se entendendo. Porque se já se entendendo é complicado, imagine com confusão e com briga. Olha, está aqui conosco o Carlinhos, o assunto é categorias de base. Carlinhos é responsável pelas categorias de base do Guarani, entendo que não tem outro caminho senão a base para recuperar financeiramente uma equipe. Grandes clubes como o Santos, por exemplo, o próprio São Paulo, são clubes que apostam muito firmemente em categorias de base e têm dado um resultado extraordinário. O próprio time do Guarani, né, o ano passado acabou se desfazendo de alguns jogadores da base para poder pagar aí alguns compromissos importantes. Carlinhos, qual é a reestruturação? O que você está fazendo no Guarani? A gente sabe que não é da noite para o dia que se resolve a coisa, mas qual é o projeto? Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Sem dúvida, é uma nova fase na vida. Eu que fui criado dentro do Guarani, agradeço a oportunidade, tanto o Álvaro, o próprio Olei, os diretores Luiz Rubens e Rony, que acreditaram muito na minha pessoa por ser cria do Guarani. E eles me apresentaram um projeto que querem reestruturar a base do Guarani, trocando tudo que tinha de ruim para ser trocado e começando do zero novamente, com muito trabalho. O Guarani hoje tem problemas financeiros, é difícil você às vezes conseguir alguma coisa em virtude disso, mas é uma marca muito forte. A gente tem notado isso quando a gente vê o tanto de garotos. Eu, em um mês e pouco que estou lá, já foram avaliados no Guarani, meninos que querem jogar no Guarani, cerca de 200 e poucos garotos. Então, a gente vê que a procura ainda é grande. Então, existe ainda uma credibilidade em cima da marca Guarani. E, em cima disso, o Rony e o Luiz Rubens montaram um projeto onde eu achei uma outra coisa muito interessante. Antes existia só um coordenador da base. Hoje existe um coordenador técnico, que sou eu,
e um que entra dentro do campo para estar de perto com os meninos e com as comissões técnicas, e uma coordenadora administrativa, que é a Vanessa. E, aliado a isso, uma assistente social, para ver o lado do menino, os problemas que ele tem no dia a dia, de escola, tudo. Então, essas coisas são para fortalecer e dar uma tranquilidade maior para os meninos. Em contrapartida, no mundo de hoje, nós sabemos que todos os meninos de 14 anos têm empresários que colocam. Nós estamos abertos a esses empresários, mas queremos que eles sejam parceiros nossos e não donos do menino, querendo que sejam colocados para jogar porque deu dinheiro assim, ou assado, ou amarrou de um jeito ou de outro cada contrato. Alguns clubes têm regras. Por exemplo, o São Paulo determina só até 30%. 70% com o clube, 30% com o investidor ou empresário. Como é que é no Guarani? 80-20. 80 hoje, 80 do Guarani e 20 do parceiro. Se chegar com 30 de proposta e 70, não joga no Guarani. Tudo é conversado, não é taxativo. De repente, acho que até aconteceu um caso ou outro de 30 a 70. Mas é conversado, o ideal é o atleta, ele pertence ao Guarani Futebol Clube e não ao ciclano, fulano, beltrano. Então, além da dificuldade financeira que todo mundo sabe, qual é o principal problema que você está enfrentando lá? a gente quer dar uma estrutura melhor para os garotos, né? O Guarani, o centro de treinamento, o campo que nós temos ainda é o mesmo de quando eu era jovem, quando eu jogava lá. A gente precisaria, a gente vê os grandes centros de treinamento no mundo aí, que as categorias de base têm vários campos para se treinar. Então é um problema até físico. Então, a gente está tentando solucionar isso com parceria com outros campos em outros lugares para ver se a gente consegue dar andamento nisso aí. Olha, daqui a pouco nós seguimos aqui com o Carlinhos para falar a respeito de categorias de base. Daqui a pouco nós teremos também o Kiko, que é o responsável pela base da Ponte Preta, um caso que vem acontecendo aí. O São Paulo está sendo acusado, um profissional que trabalha no São Paulo, de aliciar garotos de algumas equipes. O São Paulo está comprando uma briga aí muito, muito forte. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito desse assunto, porque agora vamos falar do Bragantino. O Braga joga hoje contra o Oeste, tentando entrar no G8 do Campeonato Paulista. Os planos do técnico Mazzola Júnior para o Bragantino eram pelo menos até a última rodada, quando o Bragantino acabou vencendo no sufoco o time de Penápolis. A ideia era se manter na Série A1 do Paulista, mas de repente isso mudou. Um resultado que, sem ser o nosso principal objetivo no campeonato, o planejamento não foi feito para isso. Nós hoje entramos diretamente numa vaga, ou concorrentes a uma vaga ao G8. Mas para fixar isso, é preciso rever algumas situações antes que seja tarde e o sonho de estar entre os 8 acabe se tornando um pesadelo. Nas últimas partidas, o sistema defensivo do Braga não vem correspondendo com o esperado. Isso pode ser um alerta nesta reta final da primeira fase. Rapaz, nós estamos pagando um preço até um pouco caro por uma transformação no sistema defensivo, no sistema de jogo defensivo. Não sei se vocês estão reparando, todas as equipes estão vindo jogar aqui contra nós. Todas estão jogando com 3 atacantes. Eu fiz isso em 2010 contra o Bragantino aqui, quando eu vim aqui com 8 anos no Campeonato Paulista. E ganhamos aqui dentro de 4-3, criamos imensas dificuldades. Certo? Nós estamos pagando o preço por isso. Estamos tendo que adaptar volante de lateral para tampar esse trio atacante do adversário. Certo? E nós não tivemos a possibilidade de contratar jogadores especialistas da posição. Estamos tendo que improvisar volante de lateral. É esse o grande problema nosso. Mas vamos tentar corrigir. O João Paulo está entrando em forma, o Michael praticamente está liberado pelo departamento médico. E aqui do lado direito, acho que tanto o Giandro como o Robertinho, o próprio Gacha hoje fez uma partida muito boa. A gente vai superar até a gente poder fazer um replanejamento para a Série B e consertar essa situação. Nesta quarta-feira, talvez a história possa ser outra. A partida fora de casa contra o Oeste poderá mostrar ao técnico alvinegro quais as falhas precisarão ser corrigidas antes de enfrentar o São Paulo no próximo final de semana.
Estamos trabalhando, temos que chegar primeiro aos 20 pontos. Depois que chegar aos 20 pontos, a gente pensa no restante do campeonato. Então, é jogo a jogo. Próximo jogo do Oeste, a gente vai lá como se fosse final de campeonato com a gente. Depois tem o Tricolor Paulista. A gente está engasgado que ano passado quem estava aqui saiu para eles, né? Então, mas vamos jogo a jogo, vamos pensar no Oeste primeiro. E agora nós vamos falar da maior corretora de seguros de Campinas e região, a Maior Seguros. Aquela que tem o anjinho que te protege e te deixa tranquilo. Com atendimento personalizado, a Maior oferece seguros para você, sua família, sua empresa, seu automóvel, a sua casa e muito mais. A Maior Seguros fica naquele prédio espelhado, bonitão, na Orozimbo Maia, número 1774, em Campinas, com estacionamento próprio e manobrista para sua tranquilidade. Atenção, não feche o seu seguro sem antes falar com a Maior. Ligue agora para 3756-2700 ou então acesse o site maiorseguros.com.br. Maior Seguros, maior em tudo que faz. Olha, atenção, atenção. Entre na nossa página no Facebook, é facebook.com/Jogo Aberto Campinas. Quem curtir a nossa página estará concorrendo a uma camisa do Pulo do Gato autografada pelo Amoroso, craque Amoroso. Belíssima camisa confeccionada pela Umbro. Dá uma entrada lá, facebook.com/Jogo Aberto Campinas. E daqui a pouco, 1 da tarde, tem Neto Locke, o Boca Larga aqui na tela da Band. Voltamos já já.